Fala pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Marcos Pereira. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Caravana Cloud, do meu amigo aqui Júlio Fairman, né? É uma honra estar aqui participando de um vídeo que a gente projetou em fazer. Esse vídeo daqui vai ser sobre Python e vai ser também sobre vai ser sobre Flask, que é o micro framework aí, um dos micro frameworks que o Python tem. Eu sei que hoje em dia tem FastAPI, tem Starlet, tem outros micro frameworks. Mas eu vou falar sobre Flask, inclusive porque existe uma arquitetura que eu estou implementando desde 2021, final de 2021, acredito eu, que vocês podem estar contribuindo, enviando código, usando, achando bugs, reportando, criando issues e etc. O nome dessa biblioteca é MVC Flask, certo? É uma biblioteca que eu criei lá enfim, no final de 2021, que foi justamente para a gente ter uma arquitetura de MVC aqui no Flask, porque eu vejo que muitas pessoas naquela época, inclusive eu, fazia gambiarras para a gente poder ter a arquitetura de Model View Controller, e aí eu resolvi simplesmente acabar com isso de uma vez por todas, criando esta, esse package, né? Esse pacote, essa biblioteca, beleza? E eu peço que vocês me ajudem. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou tentar fazer coisas rápidas aqui nesse vídeo. A ideia não é introdução ao Flask, certo? Então, existem vídeos meus na internet, é só vocês buscarem, pesquisarem, que vocês vão ter acesso a esses vídeos de introdução ao Flask. Inclusive, tem vídeos do meu amigo Bruno Rocha falando sobre isso. Tem do Eduardo Mendeiros, que é o Live de Python, onde eu fiz parte ali de algumas lives de Python ali com ele, a gente falando sobre Flask, entre outros vídeos aí na internet. A internet está cheio de vídeos, certo? Cheio de conteúdos. Então isso não é um vídeo de introdução ao Flask. Mas é claro que se você já tiver um pouquinho de expertise, você vai conseguir pegar ali o início do Flask, você vai conseguir dar também a sua caminhada, beleza? Então vamos lá, mais delongas, vou mudar aqui a tela. Deixa eu ver aqui qual é o botão, que eu já esqueci. Beleza. Então, eu criei um diretório chamado Tasks. Vou acessar esse diretório com Poultry, certo? E aí eu vou fazer a instalação das bibliotecas. Quais são? MVC Flask, MVC Flask, que é a extensão que a gente vai estar utilizando aqui. Flask SQL Alchemy, que é a ORM do Flask. E também o Flask Migrate, para a gente poder trabalhar com migrações. Vou dar um Enter e vou fazer a instalação dessas bibliotecas, porque eu preciso delas. Inclusive, a versão do Flask que a gente está utilizando é a última nesta data de hoje, dia 14 de novembro de 2023, que é o Flask na versão 3.0.0, certo? Vou abrir aqui com o Visual Studio Code e aqui agora a gente vai começar a trabalhar. Já vou criar um diretório chamado app e dentro dele um arquivo chamado danderinit.py. Show de bola. Vou fazer a importação aqui do Flask, como de costume. E vou criar aqui a Factory Create App, para a gente poder carregar o Flask. Vou fazer a instância do Flask, vou guardar a referência do mesmo na variável app. E aqui eu vou estar retornando o próprio app. Por quê? Porque quando eu digito Flask run, vou até digitar com menos debug aqui, ele vai procurar um diretório app, ele vai procurar essa função create app, e se estiver retornando app, ele vai conseguir iniciar o servidor. Então eu vou vir aqui agora, eu tava aqui fazendo uns testes, tá? Beleza. Não encontrou uma rota. Vamos criar uma rota. Ó, app get barra def index e return index. Beleza, tá funcionando, certo? Só que vocês concordam comigo que eu ficar criando rotas aqui vai ser um pouco complicado? Por quê? Porque existem regras de negócio. A minha aplicação ela não ela pode começar assim, mas ela não termina só em mostrar uma única string com uma única palavra. Ela tem acesso a banco de dados, ela pode ter regra de negócio um pouco mais, digamos assim, mais complexa, como fazer cálculos, entre outras coisas. Então, para isso, eu necessito mover a arquitetura dessa aplicação para um outro lugar. Para fazer isso, anteriormente não, até hoje, nós temos o blueprint do Flask para a gente poder estar modulando a nossa aplicação. Só que hoje eu vou mostrar para vocês uma forma diferente de fazer isso,
que aí é que entra a biblioteca MVC Flask, que na verdade é uma extensão do Flask que a gente vai estar utilizando, beleza? Vamos lá? Eu vou estar fazendo o import dela aqui, from MVC Flask, import Flask MVC, show de bola. E eu vou estar criando um registro dela, fazendo um registro dela aqui. Beleza? Se eu rodar aqui, olha só o que ele vai me dizer. Ele tentou encontrar o arquivo rota, ele não conseguiu encontrar. Por quê? Porque o princípio dessa extensão é, se você baixou a extensão e você registrou ela, ela vai dizer o que você precisa criar para que a extensão ela funcione. Então, vamos lá? Vamos criar esse arquivo, então, dentro de app, routes.py, e aqui eu vou estar fazendo a importação da classe router. router.get barra. Aqui eu vou estar explicando cada parâmetro para vocês, tá? Home index. Primeiro parâmetro, o meu path. Então, toda vez que o visitante ele acessar a página principal do meu site, ele vai cair nesse controller. Qual é o controller? O nome do controller é home e a gente tem uma action, que é uma ação que ele vai precisar tomar quando esse visitante acessar a nossa página, que é a index, que na verdade é um método daquela classe, que é a classe de home controller, beleza? Se eu rodar aqui, ele vai dizer que não conseguiu encontrar o módulo controller, então a gente precisa criar aqui o módulo controllers. E se eu rodar aqui novamente, ele continua com o mesmo erro, mas é porque tem um sistema de cache aqui. Mas se você rodar aqui no terminal, tentar executar o servidor novamente, ele vai dizer que não conseguiu encontrar o arquivo home controller e a gente vai precisar criar esse arquivo aqui, .py. Beleza? Se eu tentar rodar novamente, ele vai dizer que não conseguiu encontrar a classe home controller e a gente vai precisar criar essa classe. E se eu rodar novamente, ele vai dizer que não conseguiu encontrar a action index e a gente vai precisar criar essa action index. Esqueci do self aqui, porque é uma variável de instância, um método de instância, né? E aí eu vou estar simplesmente retornando aqui index controller. Beleza? Ou index action. Beleza? Se eu rodar novamente, olha só, consegui rodar meu servidor e consegui ver a minha página como eu via anteriormente, antes mesmo de eu estar executando o Flask MVC. Segunda parte do processo. Eu não quero sempre estar retornando uma string, eu quero retornar um template. Como é que eu faço? From Flask import render template. E aqui, ao invés de retornar uma string, eu vou retornar um render template apontando para posts.index.html. Ele vai dar erro, porque ele vai dizer que não conseguiu encontrar o template, e aí a gente vai criar dentro do diretório app o arquivo, o diretório views, o diretório posts, porque está dentro de posts, né? E dentro de posts a gente vai criar o arquivo index.html. Agora ele conseguiu encontrar, mas a página está em branco. Então, eu vou criar aqui uma estrutura de HTML bem simples, certo? E aqui agora eu vou ter que criar alguma coisa, uma tag H1, sei lá, página principal, alguma coisa assim. Que eu quero mostrar os meus posts. Show de bola. E agora aqui, pessoal, o que é que eu posso fazer? Agora eu tenho que fazer o carregamento dos meus posts. Para isso, então eu já estou começando a trabalhar com arquitetura de Model View Controller, que é MVC. Eu já tenho um controle, os controles, eu já tenho umas views e agora falta o model. Como é que eu faço para criar um model? Diretório, models, arquivo post.py, que é o meu modelo, from não, né? Classe post. E aí eu preciso criar os meus campos, que vai... os meus campos no banco de dados, né? Dentro da tabela, que é o ID e o título e a description, que vai ser os campos da minha tabela lá dentro do banco de dados. Então lembra que o modelo, na verdade, é uma representação da tabela que está dentro, alocada no banco de dados SQL, certo? Nada mais é do que isso. Mas para isso eu preciso utilizar a ORM do Python. Como é que eu faço então? Preciso fazer, do Python não, do Flask, né? Preciso fazer a importação dela. Crio uma variável chamada db. Tudo isso aqui eu já expliquei nos meus vídeos. E acho que inclusive tem vídeo aqui explicando isso. E aqui agora eu vou fazer... deixa eu ver... Aqui em cima mesmo.
db init app. Show de bola. Então, fiz o registro da minha biblioteca. Preciso criar uma configuração para ela, que é basicamente a minha connection string, certo? Não vou utilizar Postgres, MySQL, nem nada disso, mas sim SQLite, porque é um pouco mais rápido. Senão eu teria que configurar meu Postgres aqui e tudo mais, ou configurar um Docker para isso. E eu estou sem tempo para isso agora. Mas beleza, vou criar aqui um arquivo blog.sqlite, que é o nome do meu banco de dados. E deixa eu ver, eu acredito que seja só isso. Não, não é só isso. Volto lá para dentro de post.py, que é o meu modelo. E aqui eu vou fazer a importação da minha ORM. O meu post vai herdar de model, db.model. E aqui vai ser o quê? Um db.column, db.integer, opa, integer, primary key, true. Show de bola. db.column, dbstring, no label, né? Não pode ser no label. No label, false. Fazer a mesma coisa aqui para description. Description. Só que aqui ao invés de ser string, vai ser do tipo texto. Show de bola. Agora eu tenho que fazer o seguinte, fazer a importação aqui, na verdade, da minha migração, talvez. Fazer a importação aqui das minhas migrações, que é o Flask Migrate, import migrate, e fazer o registro dela, que vai ser... Vou jogar essa aqui para baixo, que vai ser migrate app db. Show de bola. E eu também preciso fazer o import da minha base de dados aqui. Então, from app models post import post. Show de bola. Flask db init SQL Alchemy SQL Alchemy, faltou o E aqui. Beleza? Flask db init Flask. Então, ele criou ali a inicialização, Flask db migrate para criar as minhas migrações. Então, a gente tem aqui um arquivo de revisão, que são as minhas migrações, que é esse campo que vai ser criado, que é essa tabela que vai ser criada no banco de dados, mais os campos. E aí eu vou fazer a criação lá no banco de dados agora. Dessa tabela. Pronto, criei. Migrei para lá. O que eu preciso fazer agora? Vou dar um Flask Shell, certo? Vou chamar aqui o meu modelo de post. Eu vou criar um título, vou passar um título para ele e uma descrição. O título vai ser criando aplicações com Flask. Veja como é simples criar aplicações com Flask. Enter. Vou fazer um db.session para poder adicionar isso daqui dentro de uma sessão do SQL Alchemy. E depois de adicionar isso dentro de uma sessão, eu posso dar um commit que ele vai fazer o registro lá dentro do meu banco de dados. Tanto é que se eu fizer post.query.all, a gente vai ver esse registro lá dentro. Beleza? Show de bola. Posso vir aqui dar um Flask run, -debug. Volto para minha página, nada está aparecendo porque eu preciso carregar isso daqui dentro do template. Como é que eu faço? Venho aqui, faço post.query.all e aqui dentro eu passo isso daqui para o meu template. Então, posts. E aqui eu vou fazer from app.models.post import post. Show de bola? Venho aqui agora no meu template e faço um for in for post in posts end for. E aqui agora, post, na verdade eu vou criar uma DL aqui, uma DT, post.title.
Opa. E aqui vai ser um DD. Isso aqui são estruturas do HTML, tá, gente? Description. Volto lá para o meu site, tá aparecendo. Show de bola. O que eu quero fazer aqui agora? Eu quero simplesmente editar esse post. Como é que eu faço? Primeiro eu tenho que criar uma URL onde as pessoas consigam acessar o detalhamento desse post. Então, o que eu vou fazer? Vou criar essa URL aqui agora, que vai ficar atrelada ao título do post. Então, toda vez que a pessoa clicar no título, ela vai para essa URL. URL for, na verdade aqui um link, né? URL for post.edit. Toda edição requer um post. Requer o ID, né? Então vou passar aqui o ID do meu post. E deixa eu ver. E aqui o título do meu post. Aqui fora. Título do meu post. Beleza. Ele vai dizer que ele não conseguiu encontrar a URL. Não, não é edit, não, né? É show. Ele não conseguiu encontrar a URL que aponta para show. Então, por quê? Porque a gente precisa criar. A gente vai precisar, na verdade, criar uma rota para ela. Eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, gente. Criar mais um get. Vir aqui, criar um posts. Fazer aqui, edit e etc. Mas isso daí ia ficar muito ruim, porque eu teria que fazer isso para show, para edit, para update, para delete e por aí vai. Então, eu vou fazer algo diferente aqui. Router.all string posts. Qual é o resource? Posts. Aliás, não precisa nem de resources, né? Por enquanto, eu só quero registrar a rota index. Beleza? Então, eu vou vir aqui agora. Vou criar o arquivo controller posts controller.py classe posts controller. E aqui eu vou criar a action index. Beleza? Show de bola. Ele vai provavelmente posts controller post show. Ah, tá. Não é index não, né? É show. Beleza? Tá faltando uma ID aqui. Show. E aqui é show, uma index. Beleza? Então ele registrou. Vim para cá, ele vai dar erro dizendo que não existe uma resposta válida do servidor. Então vou precisar criar uma resposta válida aqui do servidor, que é olá, por exemplo. E ele vai mostrar essa coisa. Mas essa mensagem. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer simplesmente fazer um render, né? Um render do template. É renderizar um template. Então, from flask import render template. Show de bola. Também vou estar importando aqui o meu modelo. Beleza. Render template. Show.html dentro de posts. E aqui eu vou estar passando o meu template, a minha variável, que é o meu post, para dentro do template. O que é que eu preciso fazer aqui agora? Ah, faltou uma vírgula aqui. O que é que eu preciso fazer aqui agora? Ah, tá. Faltou eu pegar o post, né? Então, post.query.get id. Show de bola. Agora tá funcionando. O que é que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso criar um arquivo show.html. Por quê? Porque ele vai reclamar que não tem esse arquivo. Então, eu crio esse arquivo dentro da onde? Dentro de posts ou show.html. E aqui, na verdade, pessoal, eu até criei errado porque é dentro de home, né? Home aqui. Vou criar um diretório chamado home e vou jogar esse arquivo dentro de index. Vou jogar o arquivo index dentro de home, tá? Beleza. Agora sim. Se eu botar para lá, tá funcionando? Tá funcionando. Clico aqui. Beleza, abriu. E agora eu preciso fazer a edição desse show.html, que basicamente vai mostrar o meu template. Então, H1. Então, toda vez eu vou ter que ficar repetindo essa estrutura do HTML. Como é que eu lido com isso? Eu crio um layout, certo? Então, eu vou vir aqui e crio um layout. Deixa eu criar de uma forma mais rápida aqui. Layouts /layout.html. Criei esse layout.
Venho aqui, pego a estrutura básica do HTML, removo essas tags daqui. E aqui eu crio o bloco de conteúdo. E finalizo o bloco de conteúdo. Agora, eu preciso fazer o quê? Eu não preciso mais disso aqui. Eu só preciso estender desse template. Extends, layout, layout.html. Bloco de conteúdo, né? Bloco content. Coloco aquele HTML aqui embaixo e fecho. End block. Show de bola, né? Se eu voltar para lá, tá funcionando. Não, não está funcionando. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Beleza, agora sim tá funcionando. Show de bola. Se eu vou para lá também para o meu show, também tá funcionando. Então eu vou pegar esse arquivo aqui e já vou jogar dentro do show. Só que aqui vai ser um pouco diferente, porque aqui ele vai carregar o título do meu post, não essa página inicial. Então post.title. Tá carregando, beleza? E aqui agora eu vou estar criando dois links. Um primeiro link vai ser de editar e o outro link vai ser de deletar. Então vamos criar o primeiro link aqui que vai ser editar. Show. E o segundo link aqui que vai ser deletar. Vou trabalhar primeiro no link de editar, beleza? E aí a gente pode fazer um outro vídeo trabalhando no link de deletar. Então vou até remover ele daqui. Vou trabalhar no editar. Vamos lá. Como é que eu trabalho com a biblioteca MVC Flask para editar um post, por exemplo, ou qualquer outro tipo de resource, de recurso que você tem dentro da sua aplicação? Eu venho aqui, digito URL for e vou apontar ela para uma rota. Qual é a rota? Posts.edit, passando o ID do post. ID, post.id. Beleza? Essa rota não existe, então eu preciso habilitar ela dentro da minha rota aqui, que vai ser o edit. Beleza? Agora a rota existe, mas não existe a action. Então, vou precisar vir aqui e criar essa action. Beleza? Vou fechar esses arquivos aqui porque não vou mexer mais neles. Então, vou precisar criar essa action, que vai ser o edit. Vai ter basicamente a mesma configuração, você vai apontar para um template diferente, que é edit. Beleza? Ele não tem esse template e a gente precisa criar. Então, eu vou estar criando ele aqui. Eu vou só... Deixa eu ver aqui. Beleza. Edit.html. Bota aqui. Editando post. E aqui vai estar o meu formulário de edição. Beleza? Pronto, ele existe. Agora eu preciso criar o meu formulário. Que vai ter um input do tipo texto. Que vai ter um título. Que vai ser um título, na verdade. Então ele vai estar aparecendo aqui embaixo. Ele tem um valor. O valor vai sempre, como eu estou carregando ele dentro de um post, então o valor sempre vai ser o título do meu post. Show de bola. Tá funcionando. Então vou chamar aqui o botão. E agora, para o botão? O botão vai ser salvar. E o type dele vai ser submit. Então, quando eu clicar aqui, eu quero ir para uma rota que ele vai fazer a atualização do meu post. Esquecemos de passar um método aqui, que vai ser um post, e a rota para onde eu quero enviar. Post.update. A gente ainda não tem essa rota, tá? ID recebe post.id. Passando o ID do meu post. Volto lá, ele vai dar um erro porque a gente não tem essa rota e a gente precisa habilitar aqui nas nossas rotas. Habilitei a rota, agora eu preciso de uma action para ela, que vai ser aqui o update, redirect, URL for. Eu não vou retornar um template, mas sim eu vou redirecionar esse usuário para um outro lugar, que vai ser para a rota de show, e eu tenho que passar o ID do meu post.
.id. Nesse caso aqui agora, eu preciso importar o redirect e o URL for. Beleza? Se eu voltar lá para o meu formulário e eu clicar em salvar, olha só o que vai acontecer. Ele vai dizer que o método não está habilitado. Mas qual é o método que está habilitado? O método que não está habilitado é o post, que a gente acabou de fazer. Então esse método não está habilitado para essa rota daqui. Por quê? Porque se a gente vir aqui no Flask Routes, a rota que aponta os métodos que estão habilitados para a rota de update é patch e put. Mas aqui no nosso formulário, a gente está passando um post. Como é que a gente resolve isso? Por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós sabemos que no HTML normal, puro e simples, no formulário só funciona dois métodos, post e get. Como é que a gente faz funcionar o outro método? Muito simples. Eu vou estar compartilhando aqui a tela novamente. Que foi essa implementação, inclusive, que eu coloquei no LinkedIn, que eu fiz um textinho lá no LinkedIn e postei, dessa implementação que eu fiz recentemente para a gente poder trabalhar com os verbos HTTP, put e delete dentro de um formulário. Como é que a gente faz? A gente vem aqui, abre as mustaches para a gente executar uma variável, um objeto, seja uma variável ou um método, enfim. E aqui a gente vai digitar method e vai passar um método que a gente vai fazer esse envio, que é o put. Não é isso? Se a gente volta lá... Opa, esqueci que eu derrubei o servidor. Se a gente clicar em salvar, está funcionando. O que ele não fez foi atualizar o meu post com o meu título. Tanto é que se eu vim aqui com o meu título novo e digitar qualquer coisa aqui, ele vai continuar o título anterior, certo? Como é que eu faço para resolver isso? Vou lá dentro de controller, aqui na action de update e faço post.title recebe request.form.get, pegando o título que eu estou enviando do formulário, título, e aqui agora eu chamo o DB para adicionar isso daqui dentro de uma seção do SQL Alchemy e também depois fazer um commit no banco de dados. E aí eu preciso fazer a importação tanto do request quanto do meu DB, certo? Se eu volto para lá, clico em editar, digito aqui, sei lá, Ruby on Rails, por exemplo, e se eu salvo isso daqui, ele consegue fazer a atualização do meu post, certo? Pessoal, deixa eu alterar aqui a tela. Era isso que eu queria mostrar neste vídeo de hoje. Vocês viram que é muito simples criar uma aplicação com Flask MVC. A ideia de ter criado esse framework em 2021 foi simplesmente simplificar a, a criação de aplicações utilizando o Flask. Claro, tem muita coisa para fazer, ele ainda não está literalmente pronto. Para aplicações simples ele funciona, mas tem muita coisa para fazer. Você vai ver que ali nas actions, show, edit, update, delete que a gente vai fazer, a gente sempre está utilizando post.query.get passa no ID para a gente pegar aquele post. Isso daí dá para simplificar, certo? Dá para colocar isso daí dentro de um hook, de uma callback, que a gente vai estar usando ela, tá? Já que a gente está utilizando ali as classes do Python, e a classe do Python, ela sempre, quando é uma variável de instância, quando é uma classe de instância, desculpa, ela sempre carrega ali o parâmetro, né, o self. Então a gente pode bolar uma ideia da gente poder carregar esse push apenas uma vez e tá distribuindo isso para as outras actions, tá? Para a gente não ficar repetindo isso daqui, esses parâmetros. Mas a ideia basicamente é essa. Então essa foi a implementação que eu fiz recentemente. Qual a implementação? Esse suporte no formulário HTML de put e delete, porque nós sabemos que o formulário HTML ele só funciona get e post, certo? Agora está funcionando put, delete, patch. Então, pessoal, aproveitem, utilizem aí o micro framework junto com a extensão do Flask MVC
tenho bolado algumas ideias aqui na minha cabeça, mas algumas delas eu necessito de tempo e nesse momento eu não tenho tanto tempo assim para eu poder estar dando atenção a isso, mas são ideias bastante legais que são para modelos, são ideias de introspecção, são outras ideias também que eu tenho aqui dentro da minha cabeça que eu vou até registrar uma issue em relação a isso para eu não esquecer, tá? Mas fica à vontade para estar usando a biblioteca, a extensão, né? E aí, se vocês encontrarem algum bug, por favor, reportem, abram uma issue para isso. Ou também, se vocês quiserem fazer melhorias aí, por favor, abram um pull request para isso. Eu te peço, por favor, que se você ainda não segue o canal do Caravana Cloud, por favor, continue, aperta ali no botão de seguir o canal do Caravana Cloud. Meu amigo Júlio, ele está sempre trazendo aqui oportunidades bem interessantes para vocês, não só na área de programação, como também na área de infraestrutura, ali como DevOps, na Amazon, na AWS, e que são skills bastante importantes que hoje o mercado exige de vocês. Então sigam aqui o Júlio no Caravana Cloud, esse canal é dele, eu estou aqui como participação no canal dele, já agradeço aí, um abração Júlio por isso, meu amigo, e fique com Deus pessoal, e até a próxima, e a gente se vê por aí. Até mais.